Voltamos com a última parte do nosso Tome Ciência, discutindo a biodiversidade, com a colaboração e presença do Ladislau Escorupa, pesquisador da Embrapa, do Ângelo da Cunha Pinto, do Departamento de Química da UFRJ, do João Oliveira, lá do Museu Nacional da UFRJ também, e do Gustavo Xavier, também da Embrapa. Bem, os nossos convidados aqui têm uma tarefa a mais, porque independente de onde você está vendo esse programa, você vai poder encontrar na internet, em www.tomeciencia.com.br, você lá no site vai encontrar um Saber Mais. Ali eles vão deixar indicados bibliografia, links, ou seja, formas de pesquisa, para que, se você tiver interesse, possa aprofundar o seu conhecimento sobre biodiversidade, sua importância, trabalho escolar, o que seja. Bem, eu já começo de cara, de princípio, agradecendo aí a presença de vocês, né, de antemão, mas vamos começar esse último bloco, que seria mais propositivo, primeiro com o Ano Internacional, né, da Biodiversidade. Qual é a importância, vou perguntar aqui para o Ladislau, do Ano Internacional para o desenvolvimento, para a preservação? Que peso isso tem, na verdade? Eu acho que é um momento bastante importante, né, de reflexão, né, e de transmissão, né, de informações para a população, de um modo geral, sobre tudo que tem sido feito em termos de biodiversidade no mundo, em particular no Brasil, né? As experiências interessantes, experiências exitosas, o que o governo federal tem feito, né? Quais os projetos que frutificaram, quais os ganhos que nós tivemos, né? É importante isso para a população, uma vez que o cidadão comum, às vezes, ele não tem ideia das conexões que existem, né, entre a biodiversidade e o dia a dia dele, né? Então, o ano, então, acho que vai ser bastante importante, né? Todas as atividades que vão estar voltadas para a divulgação desse tema, para conscientizar o cidadão. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Bem, Ângelo, do ponto de vista da sua área, quer dizer, vai haver, no seu entender, nesse ano de 2010, um avanço extra, esse dinheiro aqui que nós falamos, até como concepção, o povo vai entender talvez um pouco melhor do que seja a importância, porque hoje virou meio quase que uma visão de panaceia, né? Remédio natural, é bom, pode tomar, não vai fazer mal, e aí se tomar demais, fatalmente vai fazer mal, não é isso? Eu sempre digo que plantas curam, matam e enfeitiçam, né? Então, agora, o que é importante no ano da biodiversidade é que o governo faça um grande investimento, por exemplo, na região da Amazônia. O governo Getúlio Vargas criou, há muitos anos, o que ficou conhecido como os soldados da borracha. Eram aqueles homens e mulheres do Nordeste que foram para o norte do Brasil explorar a borracha. Por que hoje não criar os doutores da ciência para a Amazônia no ano da biodiversidade? Em que, por certos hectares de terra, por exemplo, tivesse um doutor em botânica, um doutor em zoologia, né? E aí realmente você teria a preservação de um ecossistema que chama a atenção de todos. Então, eu acho que a gente deveria transformar esse ano, tá, da biodiversidade no ano do investimento, do estudo, tá, da flora e da fauna no Brasil. Tá, com isso, na verdade, estimular esses 90% aí de desconhecidos passarem a ser conhecidos. Com certeza é isso. Então, e isso aí você teria, inclusive, não só também no nível da universidade, mas no nível das escolas de ensino fundamental. Então, mostrar a importância da biodiversidade, não só para nós brasileiros, mas para o mundo em geral. E se o governo realmente tivesse uma proposta dessa, inovadora, de ocupar uma região tão decantada como a Amazônia, com doutores, tá? Então que você não teria mais aquele uniforme militar dos soldados da borracha, mas um jaleco ali muito branco, mostrando então que nós realmente estamos preocupados
com a Amazônia, com a biodiversidade no Brasil? No caso, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que participa ativamente desse nosso programa, tem defendido constantemente esse tipo de posição, fez reuniões no Pará, em Manaus, e defende um pouco dessa ideia de crescer o trabalho de pesquisa na região amazônica. Eu perguntaria para o nosso João Oliveira aí, do ponto de vista do crescimento do que se fala sobre biodiversidade e ecologia, há uma correspondência no crescimento do interesse dos jovens? Ou seja, está crescendo o número de pesquisadores? Como é que você avalia isso em termos de projeção de futuro? Eu acho que sim, né? Eu sempre me lembro de quando eu comecei a estudar biologia. Ontem, né? Logo na década de 80, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas o que era, até para a gente mesmo, que a gente estava fazendo ali, né? E hoje em dia, esse é um assunto que faz parte do conhecimento das pessoas de uma maneira geral, né? Independente até da classe social, da região do Brasil que elas venham, de onde é que você esteja, existe um respeito pelo trabalho das pessoas que estão preocupadas com biodiversidade. Isso é verdade. Isso talvez seja uma herança da Eco 92, dos diversos movimentos que existiram ao longo dessas 2 últimas décadas, e a gente já tem uma situação como essa. Mas, como o Ângelo falou, eu acho que a gente tem que acordar para uma necessidade que diz respeito à grandeza desse país e da sua biodiversidade. A gente tem que ter mais gente envolvida nisso. A gente tem que... As universidades, os museus, têm que ser cada vez mais nacionais, ou seja, tem que abranger esse país inteiro para possibilitar a gente recuperar um pouco desse nosso prejuízo em relação ao conhecimento, né? Como é que a gente pode querer ser gestor dessa maior diversidade que você falou se a gente não conhece ela, né? Essa questão é tão importante que é uma questão de soberania para a gente. A gente diz para todo mundo que nós somos o país da biodiversidade. Nós aprendemos isso e vamos correr o risco de permanecer ignorantes dessa biodiversidade num nível nacional. E se esse país tem que ser para todos os brasileiros, então, de fato, também de todo o Brasil tem que emanar o conhecimento sobre a biodiversidade. Isso significa um investimento em larga escala na construção de museus de história natural, de coleções biológicas, de instituições de pesquisa, de fortalecimento de instituições e na formação de pessoal em todas essas áreas, né? Não é para dizer que não tenha acontecido, isso vem acontecendo, né, nas últimas décadas, mas nós precisamos de mais, por incrível que isso possa parecer. Por quê? Porque aqui tem muito mais diversidade que em outros lugares. Por que a gente ficou tanto... Por que a gente ficou tão atrasado em determinados assuntos? Porque simplesmente é muita coisa para pouca gente. Era pouca gente, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso aumentar realmente. Bem, Gustavo, quais são as suas opiniões no sentido de haver essa melhora, esse desenvolvimento? Você tem propostas, ideias sobre isso? Acho que, na verdade, quando a gente imagina esse ano de 2010 como o ano comemorativo mundial da biodiversidade, eu acho que isso, por si só, é um ponto de reflexão da sociedade. Como o João lembrou, a questão da Eco 92. Ela, por si só, trouxe a sociedade para a discussão e informação sobre biodiversidade versus desenvolvimento sustentável. Acho que só o fato de ter um ano comemorativo já traz a sociedade para essa discussão. Isso que eu acho que é a primeira questão importante. Que nenhum governo, nenhuma política, ela vai adotar medidas públicas se a sociedade não estiver bem informada. Então, acho que esse é o primeiro elemento que esse ano de 2010 vai trazer. O que eu acho também de grande relevância, assim como temos as coleções de culturas, conservações de culturas, por exemplo, o que eu acho que é estratégico para o país ter as coleções de referências biológicas e tendo isso como referência os modelos europeus. De que forma? Não adianta você só ter um material biológico conservado. É importante que você tenha ele hoje e para gerações futuras. E a questão interessante talvez seja o quê? Talvez a função que você reconheça hoje de um micro-organismo, um pouco mais da minha área, talvez no futuro, daqui a décadas, você pode descobrir um fármaco, junto com um colega, que a gente até então desconhece. Então, a importância de ter coleções de referência, e o Embrapa vem tratando desse quesito, de ter coleções de referências biológicas, que aí você tem
garante a conservação, a preservação. Inicialmente você tem um custo inicial elevado, que você tem que garantir toda a infraestrutura, mas eu acho que a médio e longo prazo esse custo diminui. E você passa a ter especialistas concentrados nessas regiões, e aí você de repente pode pensar num centro de referência ecorregionais, talvez. Isso poderia ser uma ideia, e a partir daí, sobretudo, é garantir qualidade do seu material. Que não adianta hoje ter uma coleção que você não garante certificação do seu material. E adotando princípios de biossegurança, princípios de qualidade, pensando em boas práticas de laboratório, princípios de adoção de ISO, como o 17025, para garantir qualidade daquela prestação de serviço. Então, é encarar uma coleção como um prestador de serviço. E aí, naturalmente, você, além disso tudo, comentado anteriormente, você garante que treinamento para geração de recursos humanos. Porque eu acho que sem isso não adianta a gente imaginar. É reconhecido que o Brasil forma vários milhares de mestres e doutores nos anos. Quer dizer, aonde que esse pessoal está sendo absorvido? Então, eu acho que tem informação, uma política pública de qualidade, a gente realmente consegue chegar num objetivo comum. Bem, já que estamos todos de acordo aqui com o final do programa, o tempo chegando ao final, eu queria reforçar uma questão aqui colocada agora mesmo pelo João, que o importante é cada vez maior, o conhecimento crescendo, a discussão acontecendo, e é uma das funções que tem o nosso programa, que a gente leva para você para refletir. Estude um pouco mais, procure saber um pouco mais. Certamente a diversidade de conhecimentos, né, trará para a gente muito mais unidade de ação. É essa mensagem que fica, e até o próximo programa.